Ouça agora a minissérie. Não pude evitar uma fortíssima emoção naquele momento. Mais uma entre as tantas que já tinha experimentado e as que certamente estariam por vir. Em todos os cantos da colônia espiritual de nosso lar, as palavras de ordem eram evolução, esperança, fraternidade e inúmeras outras mais que eu aos poucos fui incorporando ao meu vocabulário. Narcisa, a bondosa velhinha de pele enrugada e cabelos brancos, acabava de me oferecer uma nova e valiosa lição de entendimento e humildade. Era uma verdadeira mãe espiritual para todos aqueles sofredores. Acabou de falar de seus planos futuros numa nova encarnação na Terra e voltou carinhosamente a atenção para os doentes. Nesse exato momento, fui chamado a um aparelho utilizado para comunicações urbanas, espécie de telefone. Era a Dona Laura que pedia notícias. De fato, eu havia esquecido de avisá-la sobre o trabalho noturno. Pedi desculpas, expliquei o que ocorria e recebi dela mais palavras de incentivo e renovação de esperanças. Terminou, reafirmando que sua casa estava sempre à minha disposição. Mal desliguei o aparelho, comecei a ouvir gritos alucinados de um enfermo jovem sendo atendido por Narcisa. Corri para ajudar. Narcisa! Narcisa! Me ajude, pelo amor de Deus! Eu tenho medo. Muito medo. Calma, Francisco. Olha, ele está vindo. O monstro, Narcisa. Eu sinto os vermes novamente. Ele! Ah! Afastem o monstro! Irmã Narcisa, por caridade! Não quero! Não! Você vai se libertar, meu irmãozinho. Mas depende de seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É preciso expelir a substância azeda. E eu estou ajudando. Mas o trabalho maior é seu. Mas, irmã, ele não me deixa. Ele está outra vez aqui, me atormentando, veja! Sim, eu sei, eu estou vendo, Francisco. Mas se você não ajudar, não posso expulsar o monstro. É um fantasma diabólico. Confie em Jesus, esqueça esse fantasma. Vamos ao passe. O monstro vai desaparecer. O enfermo tinha os olhos esgazeados e gritava sem parar, vítima de uma profunda sensação de pavor. Narcisa falava de serenidade e alegria, produzindo nele intervalos de calma e boa vontade, logo substituídos por nova onda de terror. A dedicada funcionária das câmaras de retificação afagava o rosto pálido de Francisco, aplicando-lhe fluidos reconfortadores e salutares. Pouco depois, o moço demonstrou estar melhor, mais tranquilo. Para concluir o socorro, Narcisa serviu a ele um pouco de água magnetizada. Francisco agora parecia dormir em paz. O bem pode ser tão contagioso quanto o mal. O que disse, irmão André? Estava pensando alto, Narcisa. A cada instante mais aprendo com seus exemplos. Bem, parece que o tal monstro deu uma trégua ao Francisco. Mas a quem ele se refere, afinal? Está sendo assediado por alguma sombra que eu não posso ver? Trata-se do cadáver dele. O quê? Francisco era excessivamente apegado à matéria e desencarnou num desastre provocado por imprudência dele mesmo. Durante muitos dias, permaneceu no túmulo, tentando, inconformado, levantar o corpo sem vida. Estava ainda preso à ilusão da carne e gastou muito tempo nesse esforço inútil, aterrorizado com a ideia de enfrentar o desconhecido. Não conseguia se desligar das sensações físicas. O socorro das esferas mais altas não ajudava em nada, porque ele rejeitava qualquer pensamento relativo à vida eterna. Nessa altura, os vermes começaram sua tarefa destruidora e os padecimentos foram tão grandes que o moço fugiu do cemitério aterrorizado. O passo seguinte foi a peregrinação pelas regiões do umbral. E pelo jeito, o estado dele ainda é grave.
O processo de resgate foi muito difícil, Narcisa? Os pais dele, nessa última encarnação, têm grandes créditos espirituais aqui em nosso lar. Intercederam, rogaram pela internação de Francisco na colônia. Foi trazido para cá praticamente à força pelos samaritanos. E tem pela frente ainda um bom tempo de internação nas câmaras retificadoras. Os pais vivem aqui em nosso lar? Sim, mas no momento o pai dele se encontra numa missão muito arriscada, distante daqui. Não costuma visitar o filho doente? Já veio 2 vezes, e embora procure disfarçar, sofre muito, conforme notei. Mas a perturbação de Francisco é tão grande que não reconheceu o pai. Só fazia gritar, aflito como um demente. Perdoe, Narcisa, mas ainda não aprendi a domar a minha curiosidade. O pai de Francisco é um espírito que se encontra atualmente em algum nível de evolução diferenciado, especial? A mim pareceu muito superior à condição humana mais comum. Esteve aqui em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, e ambos falaram bastante sobre a situação espiritual dos recém-chegados do planeta. Mas quando o ministro se retirou, o pai do rapaz me pediu perdão pelo gesto humano que iria praticar e ajoelhou-se diante do filho enfermo. Ansioso, segurava as mãos do rapaz, como se estivesse transmitindo a ele vigorosos fluidos vitais. Depois beijou a face de Francisco e chorou muito. Então eu saí de perto deles, incapaz de conter minhas próprias lágrimas. O que se passou em seguida, não sei. O fato é que o moço vem melhorando desde esse dia. As crises de loucura têm sido cada vez mais espaçadas e tudo que eu desejo, demore o tempo que demorar, é ver um sorriso no rosto dele. Concluí, até um pouco assustado, que minha permanência nas câmaras de retificação se transformaria numa poderosa série de experiências emocionais, tocando os limites da minha resistência. Aguentaria? Seria capaz de separar o aprendizado puro e simples, o exame intelectual, da comoção que embargava minha voz e descompassava meu coração? Procurei não pensar muito nisso e tentei dar à pergunta seguinte um tom menos emocionado. Quis saber de Narcisa como é que pode a imagem do cadáver perseguir um desencarnado. A velhinha, com sua boa vontade habitual, classificou esse fenômeno como sendo o pesadelo de muitos espíritos após a morte carnal. Explicou que são pessoas que se apegam demasiadamente ao corpo, cultuam o próprio corpo, não enxergam outra coisa, não vivem senão dele e para ele. Na hora da passagem se revoltam, se recusam a deixar o veículo físico. Qualquer ideia de espiritualidade é sumariamente rejeitada. Lutam desesperadamente para manter a vida na matéria inerte. Começa a decomposição. Só os vermes, então, é que conseguem expulsar o espírito, agora horrorizado e adotando nova atitude extremista. A visão do cadáver não passa de criação mental do próprio espírito, um tormento para ele. O fim dessas perturbações e crises, às vezes longas, só chega com a eliminação total do seu fantasma. Conforme exemplificou Narcisa em suas comparações, a crisálida permanece colada à matéria. A borboleta é que alça voo. Assim também é a relação entre o corpo e espírito. Por favor, irmã Narcisa, é sobre aquele senhor do pavilhão 5 que se encontra numa situação bastante grave. A filha dele, nossa irmã Paulina, pede autorização para visitar o pai. Pode deixá-la entrar, Salúcio. É que o doente continua em crise muito aguda. Seria aconselhável receber a filha? Paulina vem dedicando todo o seu tempo disponível à tarefa de reconciliar a própria família. Por isso tem permissão da ministra para visitar o pai sempre que sinta necessidade. Sim, perfeitamente, irmã Narcisa. Paulina é uma jovem muito especial, André. Não é sempre que se vê uma filha tão amorosa e dedicada. Está trabalhando na reconciliação da própria família? Então existe uma desavença? Sim, muito complicada. O velho tema da herança, dinheiro em quantidade excessiva. No caso dessa família houve ainda um problema adicional. Sim? Mas quero que você acompanhe a visita da moça.
vai ter uma visão bem clara da história. Como posso estar melhor? Como posso estar melhor se a sombra daquele miserável não me sai do pensamento? A cena se repete milhões de vezes. O Crápula se aproximando e me envenenando. Assassino! Assassino! Não diga isso, papai. Edelberto era seu filho. Meu filho? Nunca! Nunca! Não passa de um criminoso sem perdão. Não é mais do que um filho do inferno. Negar que meu irmão era seu filho não muda os fatos, papai. Procure se acalmar. O parentesco de sangue na terra muitas vezes é uma prova necessária. Uma forma de nos ensinar sobre o amor espiritual. No planeta, a maternidade e a paternidade são concessões do Senhor da vida. São lições de fraternidade. Os lares terrestres não são mais do que oficinas, onde se trabalha a purificação dos sentimentos. São templos de união sublime, caminho para a solidariedade universal. O título de irmão só se recebe depois de muita luta e padecimento. Somos todos uma só família na criação. Todos filhos de um pai único. Amar uns aos outros é a lição deixada por Jesus. Eu é que tenho o direito de estar perturbado. Eu sou a vítima. O assassino deve estar feliz. Edelberto não está feliz. Ninguém naquela casa está feliz, papai. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. Eles, por sua vez, lhe devolvem a carga, e a operação vai se repetindo ao infinito, interligando o pensamento de todos em vibrações sutis de ódio, que sempre alcançam o alvo, por maior que seja a distância. Mamãe se encontra hoje internada num sanatório de doentes mentais, cheia de angústia. Eu sei. Minhas irmãs, Amália e Cacilda, estão em luta judicial com meus irmãos Edelberto e Agenor, pela posse do grande patrimônio material que o senhor acumulou. Um quadro terrível, que poderia ser desfeito, se a sua mente vigorosa não estivesse tão obcecada pela vingança, papai. Vejo o senhor aqui, nesse estado tão grave. Vejo na terra minha mãe louca e meus irmãos perturbados, odiando-se entre si. E no meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de milhões e mais milhões. De que vale isso, se não compra nem um pouco de felicidade para ninguém? Mas eu leguei esse imenso patrimônio à família, desejando o bem-estar de todos. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício em termos de riqueza material. Se o senhor assegurasse o futuro da nossa família, garantindo a todos a tranquilidade moral e o trabalho honesto, isso sim seria uma previdência valiosa. Eu tentei. Mas o que acontece, papai, é que normalmente acumulamos dinheiro só por vaidade e ambição. Queremos viver sempre acima dos outros e nem percebemos. Por que não juntamos conhecimentos nobres, tolerância, humildade, compreensão? Por que impomos aos outros os nossos caprichos? Isso nos afasta dos serviços essenciais do Pai Eterno. Isso impede a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce na Terra só para ter uma grande conta bancária. É claro que ser previdente faz parte da vida humana, mas é preciso saber ser um fiel mordomo da fortuna. Administrar o dinheiro com sabedoria. Filha. Como alguém pode ser esse fiel mordomo do Pai Divino, sendo avarento e dominador? Foi o que arruinou a nossa casa. Fiz grandes esforços para levar socorro espiritual ao nosso ambiente doméstico. Esforços inúteis, porque enquanto o senhor e a mamãe se sacrificavam para aumentar a fortuna, Amália e Cacilda, preguiçosas nascidas da banalidade social, encontraram logo 2 noivos igualmente ociosos, que se casaram com elas pensando nas vantagens financeiras. Eu sei. Agenor deixou os estudos, ligando-se a más companhias. Edelberto formou-se em medicina, mas exercia a profissão de vez em quando, visitando o serviço por curiosidade. Todos destruíram belíssimas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e ansiosamente à espera da herança. Edelberto, aquele canalha, filho criminoso, ingrato, miserável. Como pôde me matar sem piedade? Eu ainda não tinha regularizado meu testamento. Assassino! Assassino! Não fale assim, papai. Tenha
Tenha compaixão de seu filho. Perdoe e esqueça. Salúcio, atenda o nosso irmão. Ele está entrando em nova crise. O velho voltou a chorar e a praguejar em voz alta. A filha preparava-se para discutir, mas Narcisa fez a ela um sinal significativo e a moça entendeu. Depois de acariciar o rosto desfigurado do pai, conversou discretamente com a enfermeira e saímos os três de perto do leito. Paulina mal continha as lágrimas. Despediu-se com palavras gentis e saiu levando seus lindos olhos afogados em preocupação e tristeza. Geralmente os casos de herança trazem grandes complicações, tanto para quem lega como para quem recebe. A história dessa família é ainda pior, porque além eu fui à casa de Paulina quando Edelberto, irmão médico de aparência distinta, aplicou no pai já quase agonizante a chamada morte suave. Tentei evitar por todos os meios, mas não consegui. O pobre rapaz desejava mesmo apressar o desenlace por questões financeiras. Temos agora o resultado da imprevidência. Ódio e doença. Deus criou seres e céus. O homem se transforma em espírito diabólico e cria seu próprio inferno individual. 9 da noite desse mesmo dia. Nenhum descanso tivemos, a não ser em pequenos intervalos para conversas rápidas a respeito dos pacientes. Um queria passes de reconforto, outro gritava por socorro, mas adiante alguém chorava desesperadamente, suplicando alívio para seu sofrimento. Uma gritaria muito forte chamou a minha atenção, mas fui advertido por Narcisa de que não me aproximasse. Era uma espécie de enfermaria onde se localizavam os desequilibrados do sexo. Segundo a velha enfermeira, o quadro seria excessivamente doloroso e o bom senso mandava que eu guardasse aquela emoção para mais tarde, quando estivesse melhor preparado. Não insisti, mas tinha em mente 1 milhão de interrogações. Um novo mundo abria-se à minha pesquisa intelectual. Era indispensável lembrar a todo momento o conselho de Dona Laura para não me desviar das obrigações essenciais. Em seguida, fomos chamados com urgência ao pavilhão 11. Quando estávamos a caminho, aproximou-se de nós um homenzinho com jeito de operário humilde. Irmã Narcisa, eu venho informar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Acho que ela passou despercebida pelos vigilantes das primeiras linhas. E você não atendeu a mulher, Justino? Não pude fazer nada, irmã. Todos nós, sentinelas das câmaras de retificação, recebemos ordens de não atender pessoas como ela, que se apresenta rodeada de pontos negros. Está me dizendo, Justino? É isso sim, senhora. Mas então o caso é muito grave. Venha comigo, André, e se prepare, porque acho que não será um encontro agradável. Curioso e com o coração aos pulos, acompanhei a enfermeira pelo extenso campo enluarado. A distância era razoável. A brisa da noite agitava o arvoredo tranquilo do parque enquanto acelerávamos o passo. Pouco mais de 1 quilômetro depois, chegamos à grande cancela indicada por Justino. O que vimos não pode ser facilmente esquecido. A figura miserável de uma mulher implorando socorro do lado de fora. Era nada mais que um vulto repulsivo, coberto de andrajos, rosto horrendo, pernas em chagas vivas. Fiquei chocado, mudo, registrando aquela visão. Narcisa, calejada pelos anos de experiência, parecia ver alguma coisa a mais naquela infeliz. Alguma coisa que escapava aos meus olhos de novato e que estampou no rosto geralmente calmo da enfermeira uma expressão de assombro fora do comum. Filhos de Deus, minha alma cansada precisa de abrigo.
Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa desfrutar a paz que tanto eu desejo? Cuidado, André. Não se deixe levar pela emoção. Sim. Segure a sensibilidade. Não é hora de se comover. Mantenha a firmeza e o raciocínio. Sim. Pode ver os pontos negros rodeando a mulher? Não. É que a sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Se eu tivesse autoridade para isso, até abriria a porta e daria abrigo a essa infeliz. Mas quando se trata de alguém nessas condições, não posso resolver por mim mesma. Só o vigilante-chefe em serviço pode autorizar. Por favor, irmã, espere alguns minutos aqui. Voltamos correndo para as câmaras retificadoras e procuramos o vigilante-chefe das sentinelas. Ele aprovou a atitude de Narcisa em comunicar o fato e seguimos os três para o portão onde nos esperava a infeliz mendiga. Lá chegando, irmão Paulo, o vigilante-chefe, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse com um ar muito grave: Esta mulher, por enquanto, não pode receber socorro nosso. Trata-se de um dos mais poderosos vampiros que já vi até hoje. Ficará entregue à própria sorte. Mesmo estando eu, sob a forte impressão causada pela figura horrenda daquela mulher, as palavras do irmão Paulo, chefe do serviço de vigilância, me deixaram escandalizado. Abandonar a infeliz mendiga à própria sorte? Não seria isso faltar aos deveres cristãos? Notei que Narcisa, com toda a sua vivência e todas as suas defesas, também parecia abalada agora. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Se eu permitir uma coisa dessas, estarei traindo a minha função de vigilante, irmã. Como é? Vocês são mesmo anjos ou quem? Até quando eu vou esperar a sua decisão? Narcisa, notou alguma coisa além dos pontos negros em volta dela? Não, só vejo os pontos negros. Conte as manchas pretas. Veja a quantidade delas. Ah, 58. Pois cada um desses pontos negros representa uma criança assassinada ao nascer. Foram 58 ao todo. Veja em cada uma dessas manchas a imagem mental de uma criancinha morta de uma forma diferente. Umas brutalmente golpeadas, outras asfixiadas. Deus de misericórdia, quanta maldade! Para aliviar consciências alheias, cometeu crimes hediondos, explorando a infelicidade de mocinhas inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que muitas vezes até apresentam alguma atenuante para seus atos. Eu estava assombrado com o que ouvia. Não conseguia dizer nada. Passou pela minha cabeça rapidamente a lembrança de que algumas vezes na Terra, como médico, a própria situação da paciente me fez considerar a necessidade de eliminar o feto para salvar a vida da mãe. Isso em condições de perigo comprovado e sem alternativa, evidentemente. Parecendo ler os meus pensamentos, o vigilante-chefe acrescentou: Não estou falando aqui de providências legítimas, que na verdade são provações redentoras pelas quais certas pessoas devem passar. Estou me referindo ao crime de assassinar aleatoriamente aqueles que devem renascer para uma nova experiência física. Seres que trazem desde a concepção o inalienável direito à vida. Irmão Paulo, eu também já errei muito no passado. Peço que reconsidere sua decisão. Se permitir o socorro a esse infeliz, eu me comprometo a cuidar dela de maneira especial. Minha querida amiga Narcisa, eu reconheço que todos nós somos espíritos endividados, mas temos a nosso favor a capacidade de reconhecer as próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Esta criatura é diferente. Tudo o que ela mais deseja no momento é perturbar quem trabalha. Os sentimentos dela são nascidos da hipocrisia.
Essa mulher tem uma poderosa força destrutiva. Querem uma prova? Venham. Vamos chegar mais perto dela. Prestem atenção. Podem se aproximar, santas criaturas! Eu não sou nenhum monstro! Não tenho medo, não! Ai! O que deseja de nós, ai, irmã? socorro! 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 Eu preciso de ajuda! Irmãos benfeitores! Não me abandonem! Ai! Minha amiga, procure compreender. É preciso saber aceitar o sofrimento. Ele jamais é gratuito. Quantas vezes você cortou a vida de criancinhas indefesas e espíritos reencarnados com a permissão de Deus? Quem disse que eu cometi essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canalha! Eu gastei toda a minha vida ajudando mães a dar a luz na terra! Eu fui caridosa, boa e pura! Não é o que se vê na fotografia viva dos seus pensamentos e atos, minha irmã. Creio que ainda não descobriu o que significa remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo suas próprias necessidades, então pode voltar aqui. Demônio! Feiticeiro! Seguidor de Satã! Aqui eu não voltarei jamais! Eu vou continuar esperando até que apareça o céu que me prometeram! E vou encontrar! Vou encontrar seu crápula! Falso! Hipócrita! Faça o favor de se retirar. Não temos aqui o céu que procura. Somos servidores de boa vontade. Isto é uma casa de trabalho. Aqui os enfermos reconhecem os seus males e tentam curar-se. Não lhe pedi remédio nem serviço. Canalha! Eu pratiquei boas obras. Exijo! Eu exijo o paraíso que fez por merecer! Furiosa, lançando raios de ódio pelos olhos vermelhos esbugalhados, a criatura pareceu se modificar repentinamente. Perdeu o aspecto encurvado e trôpego de enferma andarilha e, ainda praguejando, foi se afastando com o corpo ereto a passos firmes, absolutamente senhora de si. Fiquei pasmo com a transformação. Ali estava uma prova física de sua falsidade. Observar o vampiro? Exibe claramente a condição de criminosa e se declara inocente. É profundamente má e diz que é boa e pura. Sofre desesperadamente e afirma que é tranquila. Criou o inferno para si mesma e garante que está procurando o céu. Tomar cuidado com as boas ou más aparências é indispensável, meus amigos. Sem dúvida, essa infeliz um dia será socorrida pela bondade divina. Mas exatamente por princípio de caridade, na posição em que me encontro, não poderia abrir nossas portas a ela. Após a criatura se perder na névoa da noite além do portão, o vigilante-chefe gentilmente nos pediu licença e retornou apressado a seu posto nas câmaras retificadoras. Narcisa e eu decidimos voltar a passos mais lentos, levando mais tempo na travessia do parque banhado de luz. A paisagem ao luar podia ser definida como fascinante. Notei imensa quantidade de árvores muito verdes e acolhedoras enfileiradas ao longo do caminho. A tudo eu olhava com atenção, interesse, talvez até para afastar da mente as impressões desagradáveis de minutos antes no episódio da mendiga espiritual. A velha enfermeira, observadora, logo percebeu minha curiosidade e começou a falar do campo onde estávamos. Você está vendo, André, o que chamamos de salões verdes. Como assim, salões verdes? São aqueles contornos entre as fileiras de árvores que funcionam como recintos para as conferências dos ministros da regeneração
e também para ministros visitantes e estudiosos em geral. Um dos salões verdes está sempre reservado para as palestras do governador quando ele se digna de vir até nós. Mas que finalidade têm essas palestras, Narcisa? Basicamente, educação. Pensei que este campo extenso servisse apenas como um espaço de ligação com as zonas inferiores, apesar de ter observado alguma vegetação frutífera. Sim, por aqui passam alguns caminhos para o umbral, mas também cultivamos vegetais para a fabricação de sucos alimentícios. Ah, é? E a ministra veneranda resolveu aproveitar ainda o parque para pôr em prática os excelentes processos educativos que ela mesma criou. De tempos em tempos, André, todas essas árvores se enchem de flores e ficam parecidas com pequenas torres coloridas de um palácio que tem por teto o firmamento, a luz do sol ou das estrelas, conforme seja dia ou noite. Palácios da natureza? Quem na Terra poderia imaginar uma coisa assim? A colônia de nosso lar, em peso, aplaudiu este projeto. Mas os palácios da natureza, na verdade, são uma ideia antiga da ministra veneranda. A campanha para a estruturação deles começou há precisamente 40 anos. Na época, era chamada Campanha do Salão Natural. E tinha o apoio de todos os nossos ministérios, que pediam cooperação geral de todos os habitantes. Para que você tenha uma ideia do sucesso do empreendimento, o Ministério da União Divina solicitou à veneranda que organizasse recintos desse tipo também no Bosque das Águas e nas escolas em geral. Nos parques de educação do esclarecimento foi instalado um verdadeiro castelo, todo feito de vegetação, em forma de estrela. Dentro desse castelo funcionam 5 imensas classes de aprendizado, com 5 instrutores diferentes. No centro há um grande aparelho que projeta imagens, como um cinema lá na Terra, capaz de realizar 5 projeções diferentes ao mesmo tempo. Nossa cidade transitória foi bastante melhorada com essas iniciativas. Foram unidos num único esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. E o mobiliário dos salões verdes tem semelhança com o que se usa na Terra? É muito diferente. A mobília foi inspirada pela ministra nos quadros evangélicos do tempo em que o Cristo passou pelo mundo. E ela usou então recursos da própria natureza, lembrando as preleções do Mestre, quase sempre ao ar livre, como nas divinas excursões ao Tiberíades. Assim surgiu a ideia do mobiliário natural, esculpindo-se bancos e poltronas na própria substância do solo, forrados de relva perfumada e macia. O resultado é de uma beleza indescritível, meu amigo. Eu não consigo nem mesmo imaginar. E a conservação exige cuidados permanentes, Narcisa? Sem dúvida. Mas o trabalho é compensado pelo bem que os salões naturais fazem aos nossos olhos. E são todos parecidos? Eu pergunto se há uma variação de, digamos, estilos no mobiliário. O salão destinado às palestras do governador é um dos mais belos do nosso ministério. Veneranda soube que ele tinha especial predileção por paisagens helênicas mais antigas. E decorou o ambiente nesse estilo, com pequenos canais de água fresca, pontes delicadas, lagos, palanquins de arvoredo e belíssima vegetação variada. Cada mês do ano mostra cores diferentes, porque as flores vão se modificando em espécie de 30 em 30 dias. No mês de dezembro acontece o mais belo espetáculo, quando toda a natureza veste as suas mais lindas e variadas cores para comemorar o Natal de Jesus. Ao mesmo tempo, a colônia recebe os melhores pensamentos e as mais fortes promessas dos nossos irmãos encarnados na Terra. E, por sua vez, envia às esferas superiores poderosas afirmações de esperança e serviço, numa homenagem ao Mestre dos Mestres. Por tudo isso, esse salão, particularmente, deve ter um significado muito especial para todos os ministérios de nosso lar. Com certeza, André. Quase todos os domingos, o governador comparece para fazer sua palestra, e ali fica durante longas horas conferenciando com ministros, conversando com trabalhadores, fazendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral,
recebendo visitas, confortando enfermos convalescentes. E à noitinha, quando seus compromissos permitem, ouve música, assiste a números artísticos executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Eu diria que esse palácio natural de uso do governador é uma espécie de atração turística da colônia. Todos os visitantes que vêm a nosso lar não saem daqui sem conhecê-lo. Acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. 30.000? Mas é uma obra gigantesca. A colônia de nosso lar deve ter verdadeira adoração pela ministra veneranda. Toda a nossa gratidão é pouca para retribuir a dedicação dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Além de todas as realizações na área da educação, ela criou muitos outros recursos e benefícios para atender aos mais infelizes. A governadoria considera seu trabalho um dos mais dignos. Veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço de nosso lar e também a figura mais antiga do governo e dos ministérios em geral. 40 anos de trabalho e dedicação. 40 não, André. Há mais de 200 anos, Veneranda presta serviços ininterruptamente a nosso lar. Como deve ser respeitável essa benfeitora. Ela está entre as criaturas mais elevadas da nossa colônia, meu amigo. Os 11 ministros que trabalham com Veneranda na regeneração não tomam qualquer decisão importante sem antes ouvi-la. O parecer dela é definitivo na maioria dos processos mais complicados. Com exceção do próprio governador, a ministra é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas tem uma superioridade espiritual tão poderosa que faz dela uma pessoa humilde. Não comenta esse fato e desconversa quando alguém toca no assunto. Que espírito privilegiado! E por tudo que tem feito por nosso lar, a colônia já rendeu alguma homenagem à ministra veneranda? Pelo menos tentou. Há 4 anos nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América fizeram uma homenagem à veneranda, conferindo a ela a medalha do mérito de serviço por 1 milhão de horas de trabalho útil. 1 milhão de horas trabalhando sem interrupção, sem reclamações e sem esmorecimentos. Na Praça Maior, uma grande multidão aguardava com alegria o momento solene, com a presença de toda a governadoria e de todos os ministérios. A comissão encarregada fez a entrega da medalha à ministra, sob os aplausos gerais. Veneranda chorou em silêncio. Disse que não tinha merecimento para tanto, e em seguida transferiu o troféu à personalidade coletiva de nosso lar. O governador protestou, mas inutilmente. Ela desistiu de todas as festividades preparadas para a comemoração e jamais comentou a homenagem. Que mulher extraordinária! Por que permanece aqui? Por que não vive numa esfera mais elevada? Intimamente ela vive em regiões muito superiores à nossa e só permanece aqui na colônia por espírito de amor e sacrifício. Sabemos que essa benfeitora maravilhosa trabalha pacientemente há mais de 1000 anos em favor de um grupo de irmãos bem amados que no momento se encontram encarnados na Terra. Não sei até onde seria possível, Narcisa, mas será que algum dia poderei conhecer a ministra veneranda? Que tal se esse dia for amanhã? Como? Logo à tarde, depois da prece, a ministra virá ao salão dar aulas a respeito do pensamento. Mais uma vez, a expectativa diante do desconhecido punha em descompasso meu coração e enchia de dúvidas a minha mente. Como seria estar frente a frente com um espírito de tal magnitude? Conseguiria eu me expressar, dizer alguma coisa? Ou será que a comoção me deixaria mudo e paralisado? Pensando bem, a sucessão de episódios bons e ruins que desfilavam alternadamente diante dos meus olhos
devia ser considerada uma série de lições de vida. Fazia parte da minha reeducação espiritual e devia, com certeza, ser encarada com naturalidade. Partindo desse princípio, fiz um esforço para domar a ansiedade e concentrei as ideias no serviço do momento. Estávamos agora outra vez atendendo aos enfermos da regeneração. Por volta da meia-noite, Narcisa permitiu que eu fosse novamente ao grande portão das câmaras. Lá, eu devia aguardar a chegada dos samaritanos, que não iriam demorar, e tomar algumas providências. Feliz, emocionado e grato pela missão que me fazia retornar ao parque de árvores acolhedoras, deixei o interior do edifício e andei pela relva macia e perfumada. A atmosfera silenciosa da noite sob a luz da lua me envolvia em sensações de repouso e bem-estar. A brisa leve agitava suavemente a folhagem das árvores e era uma bênção para o caminhante. Aproveitei o fato de estar só para examinar com mais atenção a paisagem. Troncos frondosos recordavam o velho carvalho da terra. Outros pareciam pinheiros. Mais adiante, folhas que lembravam acácias, além de outras formas diversificadas de vegetação que inevitavelmente acabaram por levar o meu pensamento de volta ao passado no planeta. Que teria acontecido a Zélia e aos meus filhinhos, ela agora uma viúva e eles órfãos? Por que razão me prestavam em nosso lar tantos esclarecimentos a respeito da vida, mas omitiam qualquer notícia referente à minha antiga família? Até minha mãe aconselhou que eu silenciasse, não me deu nenhuma informação. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas terrestres para que eu pudesse me renovar intimamente. Mas sempre que penetrava os recessos do meu próprio ser, encontrava a saudade viva dos meus queridos. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago abandonado numa praia desconhecida? Por outro lado, raciocinava que, se eu pudesse comparar a um naufrágio a minha experiência, o culpado pelo desastre não seria outro, senão eu mesmo. As vibrações novas de trabalho intenso e construtivo em nosso lar me faziam considerar, envergonhado, quanto tempo desperdicei no mundo. É certo que amei bastante minha companheira de lutas e meus filhos. Dei a eles muita ternura. Só que, honestamente, reconheço nada ter criado de sólido no espírito da família. Verifiquei tarde demais esse descuido. Quem atravessa um campo sem semear trigo e proteger a fonte, não pode querer voltar para comer pão e matar a sede. Já próximo do grande portão das câmaras, lembrei o sofrimento, a incompreensão que enfrentei nas regiões inferiores logo após desencarnar. Pensei no primeiro encontro com o ministro Clarencio, ainda na paisagem desolada do umbral, nas grandes interrogações que me atormentavam naquele momento. Afinal, onde estaria situado o lugar de sonhos? Na terra mesmo ou naquela colônia espiritual? Tentei banir da mente essas questões conflitantes e prestar atenção ao vento calmo, na esperança de colher respostas em seu sussurro. Nada ouvi. Mas demorei um tempo na contemplação do quadro sereno entre a admiração e a prece. Depois, voltei à consciência do serviço e olhei por sobre a cancela o campo de cultura que se estendia até sumir no horizonte. O que eu vi então fez meu sangue gelar nas veias. 2 vultos enormes, de aparência assustadora, caminhando rapidamente na minha direção. Pareciam 2 homens, porém feitos de algum material estranho, meio luminoso. Dos pés e dos braços pendiam filamentos esquisitos e da cabeça uma espécie de fio muito longo. Identifiquei logo os 2 como fantasmas horríveis. Fiquei um tempo paralisado pelo medo, mas depois consegui forças para sair correndo de volta ao prédio.
Cheguei com os cabelos em pé, completamente dominado pelo pavor. Ofegante, olhos arregalados, comecei a contar o acontecido a Narcisa. A velha enfermeira ouviu tudo e teve uma reação que eu jamais poderia esperar. Começou a rir. Que vivem atualmente encarnados no planeta, em alguma missão redentora. Como são nobres iniciados na sabedoria eterna, eles podem deixar temporariamente o corpo físico, transitando livremente nossos planos. Esses filamentos e fios luminosos que você observou são características especiais para que eles possam se apresentar diferentes de nós. Os encarnados que conseguem realizar essas viagens às colônias do espaço são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, em geral obscuras ou humildes na Terra. Oh, mas veja, lá vêm os samaritanos. Olhei e vi um ponto escuro no horizonte enluarado. Era a caravana dos samaritanos avançando em nossa direção, ainda um pouco distante e mal iluminada pela claridade muito suave do céu. Cheguei mais perto da cancela, tentando fixar os olhos no grupo e ao mesmo tempo me preparando para alguma surpresa. Mas não foi pelo olhar que recebi a surpresa. Foi pelos ouvidos. Comecei a ouvir latidos de cães ao longe. Olhei para Narcisa e perguntei assombrado: "Que é isso?"